A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Volante do Icasa Paulista fala da sua entrada apenas no segundo tempo no jogo contra o Pacajus. Conselho Deliberativo do Leão do Mercado segue atrás de nome para assumir o time para o Campeonato Cearense. Com 94% de chances de cair para a Série B, Ceará enfrentará Avaí amanhã na Ressacada. Fortaleza faz promoção para jogo de amanhã contra o Bragantino. Diretoria do Ferroviário anuncia a contratação de mais um jogador. E hoje tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. 18:06 no ar o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara! Satisfação em todos os sentidos. O IBGE já está realizando o Censo 2022 em todo o Brasil. E você precisa receber bem o recenseador e responder corretamente as perguntas. Juazeiro do Norte receberá mais investimentos e garante mais desenvolvimento. Mais informações pelo número 859-9633-9517. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço, vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252, ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. Pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Gente, galera, estamos chegando com o Vale Esportes, o timaço da Vale FM nesta noite de terça-feira, aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, pro amigo ligado na 99,9, começando o nosso Vale Esportes desta terça-feira. Lembrando que faltam 12 dias para o início da Copa do Mundo. No próximo dia 20, a abertura da Copa do Catar será um domingo. E é claro, as informações também da Copa do Mundo você vai acompanhar com o nosso timaço da Vale FM, o Delton Sá, que já retornou do Rio de Janeiro, ontem esteve acompanhando a convocação da seleção brasileira. Você segue para o Catar na madrugada do próximo sábado, não é assim, Delton Sá? É isso mesmo, Marco Valério. Dia 12, né? Sábado, eu acho que é isso. Perfeitamente, dia 12. Dia 12, a gente sai com destino lá à cidade de Doha, no Catar, para acompanhar a Copa do Mundo. Vamos chegar uma semana antes da abertura praticamente da Copa do Mundo. Esse planejamento foi feito para acompanhar os treinos da seleção brasileira, mas o Brasil deu um olé em todo mundo. Vai lá para Turim. Vai para a Itália. Aí deu um olé em todo mundo. Eu estava até ontem no Rio de Janeiro conversando com alguns colegas que vão para a Copa do Mundo e todos dizendo, não, ninguém vai mais para Turim, não. Nós vamos direto para Doha. O pessoal adianta 2, 3 dias a chegada em Doha para evitar ir pela Itália, né? Então estava todo mundo programado para embarcar na segunda e na terça, no feriado da terça-feira, dia 15, né? Para Doha, para acompanhar a seleção brasileira. Pouca gente vai acompanhar o Brasil lá na Itália. E pouca gente vai para a Copa aqui do Ceará, em termos de imprensa, né, Delton? Que eu tenha conhecimento, só tem 2 pessoas, né? O Mário Kempis conseguiu, né? E a gente aqui. Não conheço nenhum outro veículo que esteja com... Los Pets não vai dessa vez. Não, Los Pets não vai. Teve no Rio, né? Ontem... Ele esteve no Rio com a gente lá, mas ele disse que não vai para Doha, no Catar. Los Pés disse que está aí querendo acompanhar o início das atividades lá no ferroviário, aquela história toda. Tá certo. Diz que a preocupação dele é com o ferroviário, Marco Valério. Tá certo. Então, durante todo o período da Copa e até mesmo antes que ela se inicie, a gente vai trazer as informações aqui. Agora, durante nossa programação. Achei impressionante hoje, Marco, em todos os locais, em todos não, mas boa parte dos locais onde estive hoje, que as pessoas tocaram no assunto de Copa do Mundo e Seleção Brasileira, muito questionada a convocação do Daniel Alves, né, lateral, né, da Seleção Brasileira. Ele foi muito questionado, as pessoas me perguntavam, bom, a gente já achava, e principalmente o pessoal que acompanha mais de perto lá a Seleção Brasileira, de que seria só o Danilo de ofício, nem iria um segundo lateral. Não havia nenhuma expectativa nesse sentido, ou era o Éder Militão improvisado, ou era o Daniel Alves, né? Eu não sei porquê da surpresa, né, do Daniel Alves aparecer nessa relação. Porque lá atrás, quando o Daniel Alves não foi convocado para os amistosos contra... Foi Tunísia e quem foi? O Gana e... Gana e Tunísia. Tunísia, o Daniel Alves não foi convocado por questões físicas. E aí a própria CBF orientou que o atleta mantivesse a forma, ou seja, ali já deu o sinal de que o cara iria para a Copa do Mundo, que ele cuidasse da parte física. Tanto é que ele treina no Barcelona B. Isso. Não é? Então, assim, ali praticamente foi dito a ele. Foi dito a ele que ele, né, se preparasse fisicamente, que ele iria para a Copa. Eu não sei por que a surpresa, de repente, da convocação do Daniel Alves na seleção brasileira. Estava claro que não tinha nenhum outro lateral que tivesse ali
uma grande perspectiva. O que existe é paixão de torcedor querendo colocar o jogador do time dele na seleção brasileira, mas não dava para perceber que o Tite dava sinal de que convocaria outro lateral para ficar ali com o Danilo. Ou era o Daniel Alves ou era o Éder Militão. Eu até achei melhor o Daniel Alves do que o Tite levar um quinto zagueiro, né, e colocar o Éder Militão como uma opção, ou zaga ou lateral direito, né? Que era essa a intenção do Tite. O Tite desistiu da intenção, colocou o Daniel Alves como lateral direito. Agora, o que eu não teria feito foi o que ele fez, de 9 atacantes na seleção brasileira. E 6 jogadores ali no meu campo, né? Se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito o contrário. Eu teria colocado ali no meu campo, tinha tirado um dos atacantes, já que questionaram muito o Martinelli. Eu tirava o Martinelli e levava um jogador no meu campo, tipo o Gustavo Scarpa, ou o Renato Augusto do Corinthians, ou o Felipe Coutinho, que estava machucado, que não foi convocado, né? Mas eu teria tirado um dos atacantes e tinha colocado mais gente ali no meu campo. E a novidade de lateral é que ele não levou o Fagner, né? Porque o Fagner foi na outra Copa, né? Na Copa passada o Fagner foi como lateral, jogando para isso também, como lateral direito, né? Para levar o Fagner aí também é brincadeira, né? Aliás, a seleção brasileira é forte, tem jogadores em ótima fase, principalmente ali do meio campo para frente. Agora eu vou repetir o que disse o Neto da Bandeirantes. Fazia tempo que a gente não ia para uma Copa do Mundo com laterais tão fracos. Porque se você olhar, o titular da direita é o Danilo. O jogador ali, nota mediano. 6, 7. Na lateral esquerda, Alexandro. Outro jogador, nota 6, 7. O Alex Telles, que é esquerdo também, que é muito... É o reserva. É o reserva e é limitadíssimo, pois é, então, assim, pra quem já teve Roberto Carlos, Leandro, Marcelo, Júnior, Branco, Júnior. Aqui já eu teve não vou nem falar de Carlos Alberto Torres. Aí também já é demais, né? É demais. Cafu mesmo, que estava jogando exatamente. bem. Cafu, Jorginho, o próprio Jorginho, né? 94. Né? Aí você de Danilo, rapaz, certo? Por isso que o Daniel Alves tá lá, né? O negócio caiu muito porque em 98 foi até o Zé Maria. Vocês lembram do Zé Maria, que foi lateral direito, foi convocado pelo Zagallo para a Copa de 98? E de lá para cá só tem caído. Marco Valério, olha, quem já teve Ronaldo Fenômeno, Careca, Romário, Bebeto, ter Gabriel Jesus, ter Anthony, ter... Peraí. Martinelli. É brincadeira. Ainda quer acreditar que vai conquistar o Ronaldinho Gaúcho. Caramba, agora, ainda assim, os tempos são outros. Eu acho que a seleção pode brigar pelo título. Não, eu também acho que a seleção brasileira está entre realmente as grandes favoritas. Eu colocaria aí que mesmo com os desfalques, a França ainda é uma seleção forte. Concordo. Acho que a França vai bem. A Bélgica não está no mesmo nível da outra Copa, mas pode surpreender. A Croácia também não está no mesmo nível, mas a Argentina evoluiu pra caramba. Ninguém pode deixar. A Alemanha retomou bom futebol. A Inglaterra anda bem das pernas. Então, assim, eu acho que nós temos França, Brasil, Argentina, Inglaterra. Talvez a Alemanha eu coloco nessa... E se Portugal, individualmente, se os jogadores, aquilo que eles jogam nos clubes, conseguirem jogar na seleção, é igual a Argentina. Vai forte também, viu? Se a Argentina conseguisse evoluir um pouco mais para pensar perto do que o Messi pensa, a Argentina vai dar trabalho na Copa do Mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso, mano. Concordo. Então acho que essas seleções aí, elas entram nesse momento como favoritas, e tem aquelas que correm ali por fora, que podem chegar, que podem surpreender na Copa do Mundo. A própria Espanha, né, que tem bons jogadores, bom futebol coletivo. Difícil acreditar que alguma seleção africana possa surpreender, né? Ah, não. E a África não vive lá esse momento todo, né? Tem um outro jogador que está atravessando a fase razoável. Temos bons jogadores africanos que brilham no futebol europeu, né? Mas as seleções não estão... Diferente como a gente já viu uma Gana muito forte, que imaginava aquela olímpica. O melhor resultado foi quartas e final em Copa do Mundo, né? E a Nigéria já foi campeã olímpica, inclusive eliminando o Brasil nas Gana, Olimpíadas Nigéria 96. já tiveram gerações muito fortes, mas mesmo assim não conseguiram, né, se estabelecer na Copa do Mundo. Eu acho que essa Copa do Mundo ela vai ser melhor tecnicamente, Marco. É uma Copa no meio da temporada na Europa. Tá todo mundo voando, todo mundo disputando, diferente das outras Copas. Por exemplo, a Espanha veio pro Brasil passear, né? A Espanha veio pro Brasil naquela Copa do Brasil passear. Os campeões mundiais estavam nem aí pra Copa do Mundo.
Já tava na praia, no momento de lazer, não tava nem aí pra Copa do Mundo. Torcedor holandês, Marco Valério, pode sonhar nessa Copa? Olha, sonhar todos podem, né? Mas eu não vejo a Holanda como favorita, não. Né? O ataque da Holanda não traz nenhum tipo de esperança maior, né? Dá pra contar, não. A defesa é boa, mas o ataque... Mas se a Croácia conseguiu chegar numa final, e ninguém comentava a Croácia na última Copa, quem sabe... A Holanda teve gerações bem melhores do que essa pra Copa do Mundo. Com certeza, rapaz. Eu acho que não será essa geração que vai dar esse Mundial. A Holanda não, já teve geração muito melhor e não conseguiu dar o Mundial à Holanda. Pra mim, os 3 favoritos são França, Argentina e Brasil. Eu ainda acredito que a Inglaterra e a Alemanha podem fazer frente também. A Inglaterra é porque na hora H, né? Parece um time que eu conheço ali. Na hora H, aí vai lá e perde. A Inglaterra tem um bom time, a Inglaterra. Toca o barco, JF! A hora do timaço. 18h20, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, do seu Chevrolet 0 km. Está na Novo Rio, procura o Robertão, aquela equipe dele de primeira, para você comprar o seu Chevrolet 0 km na Novo Rio com as melhores vantagens. Ainda tem ofertas de pneus para você e muito mais. Dá um pulinho na Novo Rio Veículos. Daqui a pouco, Aloysio Vilar com as primeiras do Micasa. Comercial ZM, concessionária Steel para a região do Cariri. Máquinas, ferramentas, EPIs é como a Comercial ZM, que lançou sua campanha de jardinagem Steel com preços incríveis. Roçadeiras a partir de R$ 1.159. Pulverizadores a combustão e lavadoras de alta pressão é na Comercial ZM. Avenida Padre Cícero, 2370, telefone 3511-9550. Só Fumê Service. Revestimento Fumê para carros e prédios com cristalização de vidros, envelopamentos de veículos, película de alta performance com 10 anos de garantia e ela é térmica, viu, meu amigo? É pra você Só Fumê Service. Rua José Marrocos, número 408, o telefone WhatsApp do doutor do Fumê, o Edilson, é o 98805-4899. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. Se você for comprar terreno para investir ou construir, o caminho certo é procurar o corretor Daniel Victor, que já te dá uma boa dica. Loteamento Terra Santa, no coração de Juazeiro. Ligue para 996 15 18 64. Em nome de Ares Motos, marca venda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Presta atenção, tem entrada reduzida para você comprar bis 110 cilindradas, entrada reduzida para você comprar Start 160 ou para comprar Fan 160. Essas 3 motos com entradas abaixo de R$500 para você levar. Tem também NX Bros com R$987 de entrada para você levar. Todas elas você leva a moto emplacada, o restante você vai pagar em 50 meses. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Conosco também no timaço da Vale FM, produtos Panebom Pão Nosso. Que maravilha, hein? Produzidos de maneira semi-artesanal com ingredientes selecionados da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, burgão, torradas, pão árabe. Tem a linha integral light, multigrãos, aveia e 100% integral. Também tem a sensacional massa para pastel Tasquinha. Bom, agora eu quero falar da Atacom Home Center. Tem ofertas incríveis para você que está construindo, para você que está reformando lá na Atacom Home Center. Você tem que dar uma passadinha lá. Tem tudo em tintas para você, tem tudo em piso para você, tem parte elétrica, tem parte hidráulica, tem bombas periféricas, tem chuveiro elétrico para você e muito mais em oferta na Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, lá na rua Doutor Mauro Sampaio, 939, na Lagoa Seca. E quando você compra na Atacom Home Center, você tem que ir na Alfa Vidros Vidraçaria, que tem a chancela também da Atacom. Aí lá na Alfa Vidros, você vai comprar aquelas portas bonitas, aqueles box, aqueles vidros pra você colocar na sua casa, aquele espelho. Tem os espelhos, os vidros do Romeirão, foram colocados pela Alfa Vidros Vidraçaria. Avenida Praça de Heraldo Castelo, 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Em nome também de Grage Veículos, onde você compra, vende, troca e lá o melhor financiamento com as menores taxas de toda a região. E tem mais, hein? São carros seminovos, multimarcas, com o menor preço e garantia de mercado, porque
procedência é fundamental na hora de comprar um carro seminovo, não é verdade? Então você já sabe, Black Novembro na Grage Veículos, taxas especiais. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos. Você pode dar uma olhadinha no Instagram da Grage Veículos, lá tem os modelos com todos os detalhes para você. Também pode entrar em contato pelo WhatsApp 992088592. E Marca é bom de negócio, viu, Marcão rapaz. Doido, Marca é um negócio com ele arrochado, viu? Torcedor do Icasa. Outro dia ele queria me vender um carro, Marca, eu não levei porque eu sou frouxo, mas ele chegou lá feito, toma, leva o carro. Eu sei que ele entregou a chaves leve, depois você paga do jeito que você quiser. Marcão é doido, Marcão. Agora eu quero falar da Churrascaria Mão de Vaca. É o melhor churrasco da região do Cariri, com aqueles pratos deliciosos, Marco Valério, lá na Churrascaria Mão de Vaca. Tem aquelas entradas deliciosas. E aquele espetão, quando chega lá, o cara começa a traçar assim, ó, os pedaços de carne, a história de carne, botando assim na mesa. Pão de alho espetacular, meu amigo. Só pra você na Churrascaria Mão de Vaca. E se você quiser receber em casa, você recebe através do delivery 988657741. Adelson, nós estamos ao vivo no YouTube, ó. Ih, rapaz, foi o Louro mandou agora. Rádio Vale FM 99 já apareceu lá, Daniel passando, oficial. Daniel passando lá, sentando lá, Daniel. Daqui a pouco aparece o Antônio aqui também. Verde do Icasa, Daniel, rapaz. Aí. Essa camisa aí dele, né? Do Verdão do De Cariri. longe você vê logo. Camisa e do o Verdão. Oferecimento é da Hamburgueria e Pizzaria do Val. Hoje é folga, né? Hoje é folga. Hoje tá fechado. Mas olha, anote aí o número amanhã. Vai ver o futebol, assistir aí, Netflix, tem um detalhe, pede a fecha pizza. lá, nem Val, nem Alexandre escutam a gente. Alexandre tá lá no shopping. Nenhum dos dois escuta a gente. Tá tomando um choppzinho no shopping. Quando é assim, dia de folga dele, ele quer nem conversa com a gente, sabe nem que a gente existe. Pois, diga só o número do telefone, JF, que você não tira esse número da cabeça. 988429514. Muito bem. Pode anotar e pedir a sua pizza. Agora, hoje é folga da rapaziada, amanhã voltando às atividades normais. Agora, quem tava comprando a linda joia ali era um amigo nosso. Quem? Tava ali, foi lá na Dourados. Tem uns kits de joias, semi-joias. Ele tá querendo agradar, rapaz, tava lá. Jogando lá, conversa lá com o pessoal da Dourados. Rapaz. Lá negociando, ele pegando no cordão. Pegando no cordão. Dourados joias, mano. Aí é pura aí, ó. Primeiríssima. Agora, se você quer ganhar mercadoria com qualidade, pode levar na Dourados, que lá é garantido, meu amigo. Lá é topado lá. E se você quer ganhar dinheiro revendendo joias, kit joias, é só ir lá na Dourados. Rua Ivani Feitosa, número 9. O telefone WhatsApp é o 99993-3031. Conosco também Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho do Colégio Compasso, Rua de Logomes 474, bairro Tiradentes, telefone 3571-0531, Colégio Compasso, matrículas abertas, traçando o seu futuro. Marco Valério, nós trabalhamos também, Valério, em nome da Ramagem Couros. Eita, Robson, a bolsa tá pronta, Robson, pra mim aí buscar, que o tempo tá correndo, o dia tá chegando. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, apresentei os produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. Conosco também Quintal Cariri, amanhã tem a quarta diferente do Quintal do Cariri, sempre com muitas atrações, na Avenida Castelo Branco, em Juazeiro, com entrada franca. Lá no Quintal Cariri, na quarta-feira, vários artistas se revezam no palco principal do Quintal Cariri. Aí tem o cantinho do futebol, para quem quiser ver o jogo, tomando sua geladinha, sua caipirinha com preço especial, seu petisco preferido. E você sabe, de quarta a domingo, música ao vivo todos os dias no Quintal Cariri. Sabor e diversão. O Instagram com a programação é @Quintal Cariri. Hotel Amoarama, é a casa do caririense da capital cearense. Isso foi Pitombeira que mandou, não foi? O Amoarama. Reservas pelo 0 operadora 853304-8900. Rapaz, essa rapaziada não tem o que fazer não, viu? É verdade, Val das Tapiocas mandou e Pitombeira também. Foi, aqui foi Val que mandou pra mim aqui. Tá certo, Marco Valério? Em nome também de Fox, meu amigo. Você tá afim de comprar o seu smartphone, seu iPhone, tá precisando consertar?
Pode levar na Fox, meu amigo. Tem uma equipe lá especializada pra você, lá na Foch, lá do nosso amigo Erlinho. Lá no shopping tá aberto agora. Tem loja também pra você na Rua São Pedro, na Padre Cícero e também na cidade de Crato. Rapaz, Erlinho tava pistola domingo lá no Romeirão, Delcio. Tava. Ele entrou, tava com quase meia hora de jogo. Ele tava, meu amigo, daquele jeitinho. Hotel Amoarama, Casa do Caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas 85-3304-8900. A hora do Timaço. 18 horas e 29 minutos, Marco Aurélio. Vamos lá, trazer agora notícias do Verdão do Cariri. Verde que quero ver-te. E ouvir as informações desta terça-feira com o repórter que não é verdinho. Ele é jovem, mas já tem bastante experiência e capacidade. O nome dele é Aloísio Vilar. Boa noite, presidente. Boa noite, Marco Valério. Muito obrigado pelas palavras. Muito boa noite, Delton. Boa noite para você, ouvinte, que sintoniza a Vale FM. A gente chega nesta terça com as informações da equipe do Icasa. O clima não é lá dos melhores, né? Afinal, no domingo, a equipe do Icasa deixou passar o título da Fares Lopes. Estava tão próximo do título, mas infelizmente a derrota para o Pacajus jogou um balde de água fria nas pretensões da equipe do Icasa. Ontem a equipe fez um trabalho regenerativo e hoje o técnico Leandro Campos comandou o primeiro trabalho com bola desta semana, um trabalho com campo reduzido, e a equipe vai em busca do objetivo final contra a equipe do Floresta no próximo sábado, mas para isso não depende mais de si, depende também do resultado de Pacajus e Guarani de Sobral. O Pacajus não pode vencer, porque aí a equipe seria a campeã dessa Fares Lopes. Mas hoje nós aproveitamos para conversar com um jogador que começou no banco e a torcida chiou inclusive. Ele entrou no segundo tempo, mas aí já não adiantava muita coisa. O Icasa já não conseguia, perdia já e não conseguiu chegar ao empate. Estamos falando do volante Paulista. Ele fala inicialmente sobre o peso dessa derrota e também o porquê, o motivo pelo qual ele acha que não entrou, não começou essa partida tão importante. Boa noite. A gente fica muito triste, né, com esse resultado. Era um jogo muito importante pra gente, só dependia da gente para ser campeões, né? Então, o sentimento que a gente tem é de tristeza, né? O torcedor compareceu, fez a parte deles, fizeram uma festa muito bonita, mas infelizmente a gente dentro do campo a gente não conseguiu fazer o nosso papel. E como eu falei, né, a gente jogando dentro de casa, não pode a equipe adversária ter mais vontade do que a gente. Infelizmente foi isso que aconteceu e a gente viu o resultado, saímos com resultado negativo, agora tem que torcer. Ô Paulista, como é que você avalia essa tua entrada só no segundo tempo? Você estava bem fisicamente? O que é que você acha que pesou para você não ter começado esse jogo? Não, eu estava me sentindo bem, bem fisicamente, mas o professor, né, ele optou por me deixar ali, né, para entrar no segundo tempo. Eu respeito a opinião dele e o que eu fiz durante a semana, trabalhei tudo bem direitinho, só esperei minha oportunidade. Eu entrei no final ali, tentei fazer o meu máximo ali, mas infelizmente não consegui contribuir muito, né, pra gente sair com o resultado. Ô Paulista, você acredita que ainda tem motivação para essa última rodada, mesmo com essa dificuldade, combinação de resultados? Sim, porque o futebol a gente sabe, é uma caixinha de surpresa, né? Nós sabemos que vai ser muito difícil, mas por futebol a gente sabe que não tem nada impossível, então a gente está trabalhando aqui focado, vamos continuar acreditando e fazer nosso papel. E se Deus quiser, a gente consegue isso, o título, né? Muito bem, esse é o volante Paulista que entrou no segundo tempo na partida contra o Pacajus e já é jogador do Santa Cruz para a temporada de 2023. Pois é, ele vai cumprir aí esse tempo de contrato com o Icasa, fazer essa última partida da Fares Lopes, depois vai para o Pernambuco alçar novos voos na sua carreira profissional. Mas é isso, Delton e Marco, a análise que fez o Paulista é correta. A equipe visitante teve mais vontade do que o Icasa,
que dependia só daquela vitória para ser campeão, né? Pacajus realmente colocou o Icasa na roda, isso não poderia ter acontecido, mas agora não adianta mais chorar o leite derramado, né? Tem que ir para a última rodada, fazer a sua parte e, claro, torcer por essa combinação, né? Uma derrota do Pacajus ou um empate com a equipe do Guarani de Sobral. Eu não sei se misturaria vontade com desempenho mesmo, sabe, Marco? Eu achei que o Pacajus estava muito mais bem distribuído dentro de campo, ocupava melhor os espaços. Acho que o treinador do Icasa, o Leandro, errou na escalação do time. Essa formação eu não tinha visto ainda, jogando com o Lessa, com o Diogo, com o Davi e com o Anissete. Eu acho que criou um buraco no meio campo, e o Demontier tinha razão quando comentava dizendo que o Icasa não conseguia produzir porque estava muito distante. Não era o Davi esse atleta de organização, não era aliás, o Lessa e o Diogo, com todo respeito aos dois, foram peças decorativas em campo. Não conseguiram produzir, sinceramente. O Lessa com participação muito longe do que foi lá naquela primeira partida dele, mas muito longe, muito mesmo, né? Um jogador sem participação no jogo. O Diogo com vontade, só isso, nada mais do que isso, não passou disso. O Anissete meio apagado ainda, não conseguiu. E o Davi ciscou muito, teve hora até que fez raiva por prender demais a bola. Poderia ter sido um pouco mais coletivo. E aí eu acho que foi o grande erro do posicionamento do time. É que ficou aquele buraco do Matheus com o Eli Carlos, para os 4 que estavam lá em frente, essa bola não chegou. O João Carlos estava toda hora ali, o pessoal em cima dele, passando toda hora o Jean Bahia. Do outro lado, as investidas eram um pouco mais acanhadas em cima do Thiaguinho, mas o Thiaguinho também não conseguia chegar lá na frente. Então eu acho que o Icasa errou a partir da escalação, no meu ponto de vista. E esses 2 jogadores que estavam no meu campo, o Matheus e o Eli Carlos, não tem, por exemplo, a pegada do Guidio. Que o Guidio tem uma pegada muito forte. O cara pode não gostar do Guidio, mas o Guidio é um jogador muito mais pegador nesse meio campo do que os outros 2 que estavam em campo. Não vou discutir a qualidade técnica na saída do Matheus, que é um pouco melhor do que o Guidio agora. O Guidio tem umas bolas longas, tem uma visão muito boa também. Acho, nem teria colocado o Guidio para jogar com 3 volantes, mas acho que o Icasa poderia ter começado com o Paulinho mais solto naquele meio campo, né? Enfim, ter deixado um dos atacantes no banco, Lessa ou Diogo, e ter povoado um pouco melhor aquele meio campo. Eu acho que o Icasa começou a perder naquele meio campo, e o Pacajus é um timezinho organizado, viu, mano? Muito bem organizado. Jogou com muita consciência diante do time do Icasa, né? Me agradou muito a postura do time do Pacajus e me decepcionou muito a do Icasa, que não conseguiu ser de longe o que foi em alguns jogos. É indiscutível a superioridade do Pacajus nas 2 vezes que enfrentou o Icasa. Tanto lá em Pacajus, ganhou por 3-0, como também esse jogo de domingo, que o 2-1 acabou ficando barato, pela superioridade bem mais intensa do Pacajus. Um time muito mais bem treinado, muito mais bem organizado. Ao Icasa faltou o que se chama hoje de compactação, né? O time não estava compacto, faltou compactação. E havia sim, você tem toda a razão, Delton, um espaçamento entre meio campo e defesa e meio campo e ataque. E aqueles 2 volantes do Icasa ali, o Matheus e o Eli Carlos, perdidos, né, um buraco tremendo. E aí o time do Pacajus, ele chegava com a facilidade na defesa do Icasa, impressionante. Realmente uma tarde para ser esquecida, uma das piores atuações do Icasa. Olha que nem quando o Icasa tomou de 5 do Afogados no Campeonato Brasileiro, o Icasa fez uma atuação tão ruim. Agora, repito, o que já disse aqui outras vezes, a campanha do Icasa é boa, mas os resultados são melhores do que as performances. Quantos e quantos jogos o Icasa não ganhou ali no finalzinho com um gol inesperado, com um gol, quando a coisa parecia que ia para o empate, o Icasa fazia um gol no final do jogo. Quantos e quantos jogos o Flaismar não foi o grande nome da partida? E só para não ir muito longe, as 2 vitórias
do Icasa contra o Guarani de Sobral, por exemplo, o melhor jogador do Icasa foi o goleiro, que fechou o gol. Aí o Icasa foi lá, fez os gols e venceu os jogos. E foi muito boas essas vitórias. Agora, indiscutivelmente que o Icasa é um time que tem tudo para ganhar do Floresta no próximo domingo, que está jogando com a garotada. O problema é que o Pacajus joga em casa, precisando de uma vitória simples contra o já eliminado e desmotivado Guarani de Sobral. Marco Valério, esperar pelo improvável, é isso que o Icasa tem que ganhar. Aí você tem uma conversa boa, né, Delton? Marco Valério, tu até acha? Lá, né? Tu acha? Eu acho que Guarani de Sobral não pode botar conversa, botar o que for, que eu acho que não rola. O Pacajus é superior, né? É o melhor time do campeonato, isso aí é indiscutível. Mas quem sabe um tropeçozinho, né? Pode ser, né? É difícil. A espera do milagre. Pode ser, tem aquele filme, né? A espera do milagre, Então pronto, é desse jeito aí. Vamos pro intervalo, que a gente volta já. A hora do Timaço. 18h39, a hora é sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Vale FM. Vale FM. O IBGE já está realizando o Censo 2022 em todo o Brasil. E você precisa receber bem o recenseador e responder corretamente as perguntas. Juazeiro do Norte receberá mais investimentos e garante mais desenvolvimento. Mais informações pelo número 859-9633-9517. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale Esportes, com o Timaço da Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. Oi, Dança. Marco Valério. Deixa eu dizer pra você aqui que o Daniel tá dizendo aqui, cara, bicho, tava com vontade de comer ali um sanduíche. Eu ligava no Baleia Burger. O melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Baleia Burger tem o melhor hambúrguer, Marco Valério. E o cara pode ligar que recebe em casa, 988-380548. E o Daniel é tão mão aberta que vai comprar um pra ele e pro nosso amigo João Hélio. João Hélio? Da rua Leão 13. Grande João Hélio. Aí o Daniel trouxe umas mangas aqui, sabe, Marco Valério? Mas eu não trouxe pro estúdio, não. Lá do sítio... Trouxe umas mangas. Sítio Manga, né? Qual é o nome do sítio lá, Daniel? Doce, Marco Valério. As bichas doce. Sítio Manga. Delta é manga do Sítio Manga. O cara faz a vitamina de manga, Marco Valério. Não precisa botar açúcar, não, viu? É, bem docinho. Não, bem docinho, né, não, Daniel? Precisa não. Até porque quanto mais você evitar açúcar, melhor pra sua saúde, né, Delton Sá? É, né? É, perfeitamente. Meu organismo não entende assim, não. O legal é que 90% das mangas são doces.
Delton, rapaz. Bom, deixa eu falar também da Comercial ZM, concessionária Steel, promoção na linha de jardinagem. Quer comprar aquelas, né, lavadoras de alta pressão, pulverizadores, roçadeiras a partir de 1.159, tudo isso para você na Comercial ZM. Produtos Bosch, Tramontina, Dremel, só produto de qualidade com assistência técnica autorizada e o consultor de vendas que vai lhe atender, ele não vai empurrar você nem uma ferramenta nem máquina, não. É de acordo com a sua necessidade, toda a orientação técnica com profissionais qualificados da Comercial CM, o shopping da indústria e da construção civil. Avenida Padre Cícero, 2370, telefone 3511-9550. Beleza, Marco Valério. Quem vem agora, Marcão? Anderson Del Luiz. Grande Anderson Luiz. Olha aí, Adriano, com a camisa bonita do Ceará aí, ó, na matéria aí. Rapaz, depois disse que ele não é torcedor do Ceará. Olha aí a camisona preta aí. É do Fortaleza, Delton. Marco Valério, aqui não é do Ceará, não, Anderson? Confusão com... Aí é do Ceará. Oxe, que é isso, homem? Aqui não é do Ceará, não, essa camisa aqui, ô Daniel? É não? É do Ceará, homem. Rapaz. Tá aqui, ó. Ele dizendo hoje é dia de torcer pro canal. Tá aqui, né? O time do canal, né? É o Ceará. O Ceará? É. Então, tá aqui, Adriano Dias. Oi? É amanhã? É amanhã, né? Pronto. Mandar um abraço aqui, viu, Deto, pra doutor Yardley, que torce Guarani. Yardley. Que tá tomando uma com Alexandre, o Grande, que torce Casa. Que é a folga do Alexandre hoje. Alexandre torce por quem? E Casa. Quem foi que disse e isso? O Val da Pizza torce Guarani. Del, deixa de confusão, tu viaja, aí quem fica na confusão é a gente, Del. Eu vou fingir que eu tô acreditando no que você tá me dizendo, viu, Marco? Eu vou fingir. Agradeço pelo seu fingimento. Vou fingir que eu tô acreditando em você. Vai, Anderson Luiz, fala do Guarani, Anderson Luiz. Boa noite pra você, Delton Sá, boa noite, Fala Marco. do time de Alexandre. A todos os ouvintes do Vale Esportes. Agora ninguém sabe qual é o time que aqui Anderson torce, viu? Eu sei. Rapaz, eu já vi ele. Ele tem amizade com todo mundo, é um rapaz bem relacionado, né? Eu sei. Eu acho que é Juazeiro Empreendimentos. Não, o time que ele torce. Não. O feminino, viu, Delton? Aqui em Juazeiro do Norte ele é torcedor do Cariri. Agora lá em São Paulo ele é torcedor do Palmeiras. Ele. Que é isso, cara? Faça isso comigo não. Falar do time do Guarani, porque o Guarani Delton Sá tá começando a articular um nome pra assumir o time na primeira divisão do Campeonato Cearense. Por que é que todo ano a gente tem essa novela do Guarani ter que encontrar um nome? Quando encontra, passa desse tantinho de tempo, aí já troca de novo. No máximo 6 meses. Depois do Mário Vidal, na executiva do time. O Rominho passou um ano, não? O Rominho não rebaixou, depois levantou? Sim, foi. Foi. O Rominho caiu e depois levantou o time. Sim, mas eu acredito Devolveu, que não deu nem um ano. Porque por que não chama Rominho aí de novo pra tomar conta do Guarani? Devagar. Não é um bom nome, né? O Rominho, eu conversei com o Rominho, conversei com o Rominho, e o Rominho disse que tinha interesse sim de assumir esse time do Guarani nessa primeira divisão do Campeonato Cearense. Hoje o Alisson teve algumas reuniões, conversou com algumas pessoas ligadas ao clube, e aí até a próxima quinta-feira o Alisson ficou de confirmar esse nome para a presidência do time. Pode ser o próprio Rominho, que já falou que tem interesse. Tem outros nomes também nessa jogada, porém o Alisson prefere não divulgar, que ainda vai conversar com o Conselho Deliberativo. A verdade é que o tempo está correndo e ainda nessa semana o Conselho Deliberativo deve anunciar esse nome e, consequentemente, convocar novas eleições, porque as eleições do Guarani se venceram agora no dia 1º de novembro. Convocar essas eleições... Pois é, como é que o Guarani... Quem é que vai assinar contrato se o Guarani está sem presidente? Hoje quem assina é o Alisson, que é o presidente do conselho. Mas é necessário que o Guarani tenha uma executiva, porque tem todo um imbróglio, tem toda uma questão burocrática que precisa ser resolvida. O problema, mas assim, ele tem que, para ele assinar, a federação precisa ser comunicada. Sim. Né? Isso, dessa tem decisão. Que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido pela federação. Tem que ter uma reunião, tem vários Aí tem aquela detalhes. história daquela senha, daquelas histórias todas para liberar bid, para não sei o que, né? Justamente. Então, hoje o Guarani não teria como fazer isso. Não, hoje não. Olha hoje, só que situação. O Guarani tá travado, eu posso até dizer assim, em relação a essa situação. E tem outros detalhes burocráticos, porque querendo ou não, o Guarani vai procurar um apoio da prefeitura. Hoje não tem ninguém para assinar um convênio. Hoje não tem ninguém para assinar um convênio. Hoje não tem ninguém para procurar parcerias. E o clube tá na porta de uma primeira divisão no Campeonato Cearense. O clube recebeu aquele dia da prefeitura, que veio aquela determinação da Justiça do Trabalho de não pagar
Como é que ficou aquilo? O clube teve acesso, não teve? Saiu, não saiu? Como é que tá aquela... A primeira informação, sim, que o clube teve acesso pelo menos à primeira parcela. O Guarani teve acesso à segunda parcela, Delton Sá. Eu confesso que eu ainda não tive a informação concreta em relação a essa situação, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Eu vou procurar essa informação mais concreta em relação a essa segunda parcela. Porém, o Guarani precisa resolver essa situação também, já avisando essas outras questões. Porque, segundo a informação que eu tenho, o próprio Guarani tem uma outra questão para resolver junto à Federação Cearense, até mesmo de receber, porque os clubes que participam da primeira divisão têm algum tipo de cota. Então o Guarani hoje não tem uma pessoa para representar. A Federação ainda não anunciou, né? Não. Se vai ter transmissão, quem é que vai, qual é o dinheiro que vai entrar, ainda não falaram nada a respeito, né? Justo, e o Guarani não tem essa pessoa, então é algo que causa preocupação, porque a gente sabe que tem que estar no pé, tem que estar em cima, tem que estar acompanhando, e o Guarani não tem essa pessoa, especificamente o Alisson, apesar de ser presidente do conselho, não tem um tempo para ficar em cima, para ficar acompanhando todos esses detalhes. E hoje, até ele me confirmou que hoje, até a próxima quinta-feira, deve de fato anunciar o nome do novo presidente do clube. E há um detalhe, com relação a essa questão de transmissão, com a participação de Ceará e Fortaleza desde o princípio do campeonato, deve crescer o interesse aí de alguma emissora de TV ou alguma plataforma de streaming para fazer o campeonato desde o princípio, já que a gente sabe que quem promove principalmente a audiência numa TV aberta, por exemplo, notadamente são os grandes Ceará e Fortaleza. Então, há o interesse nesse sentido de veículos de comunicação e aí pode pintar uma grana razoável para os pequenos, né? Já que a grande parte, a grande fatia vão exatamente para Ceará e Fortaleza e até é compreensível, né? Pelo número da audiência que é promovida através dessas duas equipes. Dá uma valorizada maior no campeonato, também nos clubes, mas o Guarani precisa definir esse nome. Até então, nós só temos o nome do Romin, foi a única pessoa que eu conversei. Tiveram várias conversas com o próprio Suarez, aconteceram algumas conversas com o Suarez em relação a assumir também esse time do Guarani, mas essas conversas não andaram. Para mim, até agora, o nome que está um pouquinho à frente, que tem interesse nesse momento, que demonstra interesse, é de fato do ex-presidente recente do Guarani, o Romin Caldas. Romeu Caldas. O popular Romin. O popular Romin. Tomara que E não é Rominho, não, é Romin mesmo. R-O-M-I-M. Cominho é aquele negócio que bota na comida, cominho, né? Mas ele é Romin. É Romin. Min. Valeu, Anderson Luiz. Valeu. Campo Grande tá de férias, tá de folga agora, depois dessa eliminação. Foca somente agora nas categorias de base. O time do Campo Grande nunca para, a verdade do Campo Grande é essa. O Campo Grande agora vai focar somente nos trabalhos das categorias de base. Gente boa, Suarez. Um grande Eu quero abraço. dizer um negócio pra você. Se você quiser comer agora, comer bem, pãozinho de alho de entrada, uma linguiçazinha, macaxeira, tá certo? Uma carnezinha de sol na nata que vem com as torradinhas. Antônio vive lá. É só ir lá pra churrascaria Mão de Vaca. Lá em Márcio, lá em Sandra, lá E nesse clima agradável de hoje, hein, Del? Oxe, tu é doido. Minha cerveja bem geladinha, Marco, com o espetinho descendo assim, uma tirazinha daquela maminha assim, Marco Valério. Tu é louco. Com aquele vinagrete, aquela farofa deliciosa. Primeiro, tá dando fome. Eita, meu Deus. E aquele baiãozinho de 2 molhado. Homem, que eu não jantei não, tô com fome. Mão de Vaca. Daqui a pouco tem mais do Verdão. Rapaz, o repórter tá com cabelo novo, Delto Sá. Tá, né? Sabe com quem ele tá parecido com esse cabelo? Diga. Val das Tapiocas. Tá mesmo. Rapaz. Aí. Um cascão. Tá parecido com... Não foi isso não. Val das Tapiocas, Delto Sá. Vamos falar do Quintal Ou tu Cariri. quer que seja Cebolinha? Delto, rapaz. Prefiro que seja o Cebolinha, que é alviverde. Cascão nem banho toma, né? Cascão é gabá. Cascão toma banho. Esqueci desse detalhe. Cascão, quando vê um pingo de chuva. Esqueci desse detalhe. Carreira, viu? Quando vê chuva. Não foi com essa intenção, não, viu? Quintal Cariri. Que eu sei que você é um rapaz que se asseia. Ele é asseadozinho, O banheiro da rodoviária lá de Recife que eu diga. Quarta diferente do Quintal Cariri. Vários cantores se apresentando numa noite muito especial com entrada franca. Lembrando que o Quintal Cariri fica na Avenida Castelo Branco, em Juazeiro. Toda a programação no Instagram, @Quintal Cariri. Quintal Cariri, sabor e diversão. Só Fumê Service. Tem película de alta performance
com 10 anos de garantia para você lá na Sofume Service, Marco Valério. Na José Marrocos 408, o telefone 988054899. Kilmer tá por aí, tá, João Filho? Tá? Superlos? Ele já chegou Chegou não, mas... E não. Ah, ele foi pra São Paulo. Tá certo. Fala, Luz. Um abraço, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações da capital cearense. Eu vou começar pelo Ceará Esporte. O Juca Antonello, treinador do Vozão, tenta a primeira vitória amanhã na ressacada em Floripa. Até aqui, o time comandado pelo Juca jogou 4, perdeu 2, empatou 2. 2 empates antes. Aí depois veio o Lúcio Gonçalves, que caiu, e voltou o Juca. Depois que o Juca voltou, 2 derrotas. Ou seja, ele ainda não venceu como comandante do Ceará Sporting Clube. Aliás, a última vez que o Ceará... Última e única, né? O Ceará só emplacou 2 vitórias consecutivas uma vez neste campeonato brasileiro da primeira divisão. O Ceará já está em São Paulo, treinou no CT do Corinthians, aquele, Delton Sá, que a gente tentou acertar, lembra? Tentou chegar no CT do Corinthians e não conseguiu, vimos só lá do alto do metrô. Aí nós dissemos, tá ali o CT. Pois é, mas não tinha como descer porque não tinha parada de metrô, coisa nenhuma. Eu e Delton Sá tentando chegar no CT do Corinthians, o CT Joaquim Grava. E levamos um baile de desinformação. O Ceará está por lá, treinou no CT do Corinthians e tem 94% de chance de ser rebaixado. O Atlético 93% e o Cuiabá 8,1%. Dos 3, caem 2, só escapa 1. No Fortaleza tem promoção de ingresso. Fortaleza Bragantino, jogo desta quarta-feira, mulher paga meia entrada. O técnico Juan Pablo Vojvoda agradeceu o mosaico do final de semana, e no mosaico tinha intensidade. E lá pelas tantas, graças, professor. Aí estava a mulher do Vojvoda, os filhos, a mãe e um irmão, todos no Castelão, que viram esta grande homenagem da torcida do Fortaleza para o Juan Pablo Vojvoda. No Ferroviário, o Ferrão Querido ontem anunciou Deizinho, meia atacante, anunciou Douglas, goleiro, e hoje o volante Elivelton, que vem da Jacobinense, cria do Botafogo de Futebol e Regatas. Valeu! Foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Super Kilmer! Obrigado pelas informações aqui no nosso Timaço da Vale FM, Delton Sá. Tá podendo ver a gente, né, no YouTube? YouTube. Rádio Vale FM 99 Oficial. É o canal da Vale FM no YouTube, Del. O Boninho tá lá tomando de conta do canal do YouTube, rapaz. Oferecimento da pizzaria Hamburgueria do Val, onde a pizza não tem igual. Agora o número, só quem sabe é JF. Só. Agora só pode entrar em contato amanhã, porque hoje tá fechado. Tem problema, salva no celular, amanhã pede. 8842-9514. Aí quando você ligar, vou dizer, eu quero um desconto do presidente da pizzaria o Val, que é torcedor do Verdão do Cariri. É do Guarani. E Alexandre, torcedor do Guarani. Ele gosta de confusão. Abraço pro Newton Mototáxi e Zé, Deltsa. Zé é prequeto. Zé tá escutando a gente também. Zé da época que eu jogava bola, Marco Valério, no canteiro central da Avenida Elton Gomes. A gente batia bola lá. Aliás, me disseram que você foi um grande jogador de handball, Delson. Também, mas jogava futebol também, ó. Galego, lá do Rui, que é policial militar. Francisco, o outro Francisco Magão, que foi da polícia também. O Frank, que é cunhado do Gleidson Bezerra. Quem mais? Peraí, deixa eu ver quem era. Aliás, Vilar, Delton Sá jogava tão bem... que ele foi convocado a jogar no 13. Toizanoi. Valclis não jogava lá. Mas o pessoal também jogava no 13, Zé Carlos Fotógrafo? Sassá, não. Sassá. Só os melhores foram chamados. Régio Apostador jogar nesse time? Quem? Régio Apostador? Reginho não. Reginho jogava com a gente no Oratório Salesiano de São João Bosco. Reginho é de outra geração. Reginho é da igreja. Reginho é de outra geração. O Carlinho, que morreu recentemente, morava aqui perto, na Nossa Senhora de Lourdes. O Carlinhos, que era bom atleta, Reginho, Valclis, Nego Errado, que foi pro jogador profissional, Faísca, que tá lá em Caririaçu. O nome Nego Errado, pai.
Nega errado era o Leandro, mas era bom jogador. Não, eu lembro de Leandro. Pois bom é, lateral. Se fosse o nego certo, tava na seleção. Pois é, tinha o Eldon também. Sabe quem era o treinador? Sabe quem era o treinador, Marco Valério? Quem era o treinador dessa geração vitoriosa do Leão 13, que ganhou vários campeonatos lá no Oratório de São João Bosco? Sérgio de Santa Clara. Grande Sérgio, um abraço pro Sérgio. Ganhava tudo, E pro Alexandro Perneta também, um grande Galvão abraço. também, tem uma turma boa, rapaz, turma boa. Galvão, diretor do Icasa? Não, Galvão que mora hoje no Rio, nos Estados Unidos. Você que era o Galvão. Não, é outro. Bora falar com a Luiz Vilar também. Pra falar. Rapaz, a Luiz Vilar tem uma cara de quem joga bola. Ele também foi atleta lá do seminário do Crater. Ele foi atleta lá do seminário. Ele parece que tem uma saúde pra jogar bola, viu? Rapaz, logo eu. A Luiz é o rapaz que não tem problema em fazer exame de raio-x. Por quê? Branco demais. Já tá. Rapaz, isso dá processo, viu? Aí. Isso é bullying, viu, JF? Bullying. Bem, vou falar do Icasa porque mudou o local do jogo, Marco Valério. Seria no Presidente Vargas, o PV em Fortaleza, a partida entre Floresta e Icasa, e agora foi transferido para Maranguape. Já mexeram no horário, né, também? 3h30 da tarde será o horário dessa partida, e a mudança aconteceu por uma solicitação do mandante, que é a equipe do Floresta. A diretoria do Icasa acredita não saber o porquê, né? Então vamos trazer a justificativa oficial da diretoria, que não sabe realmente o porquê dessa mudança, né? Talvez, Marco, pelo fato do estádio Moraizão não ter um gramado tão bom quanto o do PV, né? Já seria aí uma questão a favor da equipe do Pacajus. Questão de custos também, né, Luiz? O PV deve ser mais caro também, né? Com certeza deve ser mais caro, em termos né, de custos, né? Isso. Então o jogo acontece agora sábado, segue no sábado, 3h30 da tarde, mas agora em Maranguape, no estádio Moraizão. Eu não sei se sairia algum grupo de torcedores do Icasa para ver esse jogo lá na última rodada. Obviamente, depois da decepção do domingo passado, acho que os ânimos não ficaram assim tão positivos para isso. É verdade. Mas se alguém pretendia ir, até ficou um pouco mais difícil agora, né? Ficou mais complicado, né, Marco? Já era difícil, já não tinha tanta motivação. E agora ainda esse fator de ser em Maranguape. Enfim, a equipe do Icasa volta a trabalhar amanhã pela manhã na academia só para alguns, apenas quem for listado. E à tarde um trabalho técnico-tático lá no CT Praxedão com o técnico Leandro Campos. E a equipe ainda não definiu a questão da viagem, né, a logística, justamente por conta dessa mudança. A gente acreditava que hoje já seria divulgado o horário, enfim, que ia sair a previsão de chegada lá em Fortaleza, mas agora mudança de planos, amanhã deveremos ter essas informações. Nada, não. Jogar tão pertinho. Pois é, mas... Qual a distância de Fortaleza para Maranguape, Delto? 30 quilômetros ali, região metropolitana. 30 acho que não dá nem 30, não. Por aí. Pois é, a diretoria não definiu ainda, né? Depois dessa mudança aí do local. Enfim, amanhã a gente deve trazer essas informações pro torcedor da equipe. O Icasa lá, o ambiente já tá em ritmo de fim de temporada? Rapaz, tá, viu, ou tá assim em ritmo de quem sabe vamos ser campeão do sábado? Não, a gente não sente isso, pra ser bem sincero. Olha, por exemplo, o André Penalva não joga esse último jogo. Não treinou hoje. Fez ali um trabalho inicial e depois foi embora. Daí você já percebe que o clima não tá tão legal. Os jogadores, o semblante, né? Você percebe, não tá bem. O Icasa sente que perdeu o campeonato domingo, perdeu, né? a competição. Você sente também por parte da diretoria, do próprio técnico Leandro Campos. Após o jogo, ele até deu uma entrevista, não pra Rádio Vale, mas para nossos colegas de imprensa, assumindo que já era, vamos honrar a camisa na última rodada. Ontem ele já adotou uma outra postura naquela entrevista que a gente fez com ele. Enfim, vamos agora ver se muda esse clima, né? Ontem ele disse que o Icasa foi um pouco abaixo. Ave Maria, um pouco abaixo daquele jeito. Foi bem abaixo. Imagina no dia que for bem abaixo mesmo. Pois é, Marcos. Sem contar que alguns jogadores já têm futuro definido, como o Davi vai pro Botafogo da Paraíba. O Paulista, como eu destaquei na primeira participação, deve ir pro Santa Cruz, lá em Pernambuco. Outros jogadores também já negociando. Enfim, o clima já é mesmo de despedida. Valeu, Aloysio Vilar. Valeu. Tem um áudio aqui, Marco. A Rocha, Delson. Bora. Boa noite, meus amigos da Vale FM. Ei, Delton, Boi disse que jogou muito com você. Você lembra das jogadas mágicas que ele fazia aí no canteiro central da Ailton Júnior? Não sei se é verdade. Boi na linha e pipa no gol.
Boi da linha, tipo no gol. Levi, grande Levi. Mas antes que eu esqueça, só mandar um abraço pro Maninho Feitosa lá no Crato. Rapaz, gente boa, encontrei com ele domingo lá no Romeirão pois também. Pois é, mandou um abraço pra JF, disse que era palmeirense também. Maninho é gente boa demais. Palmeirense e caseiro, é tudo verde e branco. É um homem de bom gosto, Maninho. Isso é uma mala, né, JF? Deixa eu terminar de mandar meu alô agora pra Levi. Abraço pra Levi, rapaz. Mandar um abraço pro Levi. Levi, deixa eu só lhe responder. O Boi jogou comigo, mas não foi nessa época do Canteiro Central, não. Eita. Foi na época que nós fomos tricampeões dos Jogos dos Servidores Municipais em Juazeiro do Norte. E Boi jogava bem, Delto? Boi era um bom marcador. Era um bom marcador? Bom marcador. Boi se garantia ali atrás. Quem jogava ele, como é o nome daquele menino que morreu lá, que jogava com a gente? Vixe, Mazinho. Ei, bom Mazinho. marcador é porque o cara só sabe correr, né? Nossa, correr e dar porrada. A gente tinha 3 defensores, era Dão, Boi e Mazinho. Ei. E eram os 3 defensores. Aí tinha... Poxa, um time só é com 4 na linha e 3 que só defende. Não, que era de futsal. Eles eram os homens da marcação. Aí eu também jogava como ala, como fixo. O Márcio, irmão de Bill também. Bill, aí a gente tinha Bill e Geraldino lá na frente. A gente corria pra Bill e Geraldino. Diz que Boi no banco joga muito, né, Delta? Incentiva a galera. No banco, dá cada instrução lá, massa, viu? É uma raiva danada. Ô, Marco e Delta, a gente tava falando aqui de Copa do Mundo, colocando a Argentina como os favoritos. Não tá falando de Copa do Mundo agora, não. No início do programa se falou, já tá no final do programa. Obrigado, Jota, pela lembrança. Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, ainda não divulgou os seus convocados. E alguns torcedores nas redes sociais argentinos estão pedindo a convocação do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Germán Cano. Nada mais justo. Pediu o cara que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. 24 gols. Se o senhor não acredita em mim, faça uma pesquisa aí, rapidinho. Não, se ele jogasse no Corinthians, nunca você levantaria essa bola aí. Mas quem são os atacantes da Argentina, que são convocados geralmente pela Argentina? Quem são os atacantes hoje? Utilizados? A contar, tirando... Julio Álvares. Tirando o Lautaro Martínez. Tem o Dybala. Benzema. Messi, Di Maria, são todos ali da peça da frente ali. Eu vou ser bem sincero, não tem vaga pra Cano, não. Tu acha que não tem, não, mano? Eu acho que não, Deus do céu. Cano é um bom atacante de clube. É que eu tô dizendo, não tenho acompanhado bem as convocações da Argentina. JF só falou isso porque ele joga no Fluminense, homem. E é? Se ele jogasse no Flamengo, ele queria que o rapaz entrasse pelo Cano e nunca mais saísse. Conheço meu gado aí, homem. Conheço a peça aí. JF, tem um jogo hoje. Vamos pros palpites rapidinho, JF. Vamos lá. Me recuso a falar mais pra Rapaz, o homem tá cheio de mimimi, não tá? São Paulo e Internacional, só um jogo hoje. Quem ganha, Delson? Eu tô torcendo pro São Paulo ganhar. Muito bem. Se ele vai ganhar é outra história, né? Luiz, quem ganha? São Paulo ou Internacional? Internacional, JF. E aí, sabe tudo? Quem Boi ganha? não pode responder porque tá com camisa de clube, né? Tá no artigo 3, inciso 9. Eu vou no Internacional. Hoje o Internacional vai ser o vice. Por enquanto o Inter é o vice do Palmeiras, né? Mas eu acho que tá Internacional hoje. Ganha. Eu tava querendo que fosse meu Fluminense. Eu também, eu preferia o Fluminense. Eu queria que o Fluminense fosse o vice. Eu queria também, aí ficaria completo. Que, aliás, o Fluminense é o time que joga o futebol mais legal de se ver do campeonato. O sarrafo agora não, eu falo a verdade, eu tô aqui pra falar a verdade. Ele mete o sarrafo e vem passar a manteiga. Valeu, JF. Boa noite. Bom, JF. Você está ouvindo CYC 409 99,9.